Então, boa tarde a todos. O meu nome é Lúcia, eu sou assistente social, trabalho no Grupo Hospitalar Conceição e a nossa conversa hoje, então, vai ser sobre a violência doméstica. O assunto é longo, eu vou tentar tocar ele rapidinho, tentando abranger todo o tema, né? E no final a gente pode tirar dúvidas, então, de vocês. Para iniciar... Aí que trancou aqui. Então, o que nós vamos abordar dentro do tema, né? Primeiro, nós vamos fazer, então, algumas considerações iniciais sobre o tema violência doméstica, tentando conceituar. Depois vamos falar um pouco dos núcleos familiares com maior risco, aspectos que definem a prevalência desse tipo de violência. E aí vamos falar um pouco sobre a violência contra a mulher, violência contra crianças e adolescentes, a violência contra idosos e a questão da prevenção, que é bem o nosso chão na atenção básica, né? Então nós vamos falar da prevenção da violência doméstica. Dentro das considerações, então, iniciais, né? O que é violência? A violência é todo exercício abusivo de poder, né? Onde o objetivo é o controle, independente da vontade do outro. Então, o que é violência doméstica ou intrafamiliar, que aqui eu estou usando como sinônimo? Né? É quando, então, esse exercício abusivo de poder acontece dentro do contexto familiar. A violência doméstica, pesquisas mostram, né, que ela permeia todas as classes sociais, como uma violência de natureza interpessoal. Porém, também é importante a gente lembrar que numa sociedade como a nossa, que é tão marcada pela desigualdade, as classes sociais mais vulneráveis também estão mais expostas às violências em geral. Então, a violência doméstica é uma violência que soma-se a outros tipos de violência. A violência doméstica, ela não deve nunca ser tolerada sobre aquele rótulo da autonomia do núcleo familiar, né? Então, uma briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o filho é meu e eu faço como eu quero, eu educo como eu quero. Né? Isso não são motivos para que ela seja tolerada, né? Porque ela é uma violência, ela está sim machucando, ela está fazendo com que alguém esteja dominando o outro pelo poder da força. Né? E nesse sentido é importante que se lute contra todas as formas autoritárias de relacionamento entre as pessoas. Bom, vamos tentando então especificar, né, quais são os núcleos familiares que têm maior risco para a violência intrafamiliar. Isso é importante para a gente que vai estar lá atendendo as famílias na atenção básica. Né? Primeira coisa que chama atenção são aqueles núcleos familiares com papéis muito rígidos e hierarquizados, dificuldade de distribuir o poder. Né? São aqueles pais muito autoritários com os filhos, os homens muito ciumentos, rígidos no comportamento exigido da mulher, quer dizer, onde não tem, na verdade, um diálogo sobre como é que as pessoas... o que as pessoas pensam, o que elas consideram correto na sua forma de existir. Né? É um papel rígido, tirado geralmente de conceitos bem atrasados. Né? Então, isso é uma das coisas que expõe, que faz com que a família fique mais vulnerável. Um núcleo familiar onde existe o contrário disso que a gente estava falando até agora, que é o apagamento de limites. Né? Então, ninguém tem responsabilidade por ninguém, papel de pai e mãe não são definidos, e aí entra muito uma coisa que a gente vai falar mais adiante, que é a violência como negligência. Né? Outra questão, então, é o nível de tensão permanente e a falta de diálogo. Né? Tensão permanente são aquelas famílias que elas vivem em constante discussão, estão sempre brigando, né? Perde a paciência com facilidade, há uma agressividade sempre latente, xingamento, então são irmãos que estão sempre, é tolerado que os irmãos se batam, que a mãe dê palmadas a todo momento, xingamentos por qualquer coisa, a educação dos filhos é entendida como algo violento, né? Então tem sempre uma tensão no ar, são famílias consideradas muitas vezes como famílias violentas. A outra questão que dá para se falar são aquela estrutura de funcionamento muito fechado, que não permite contato externo. Né? Então, são famílias que não têm relacionamento, não têm amigos, né? Não se relacionam com a família de origem. Então, isso é um outro fator que também de risco. Ainda podemos falar de outros fatores, por exemplo, a alta incidência de uso de álcool e drogas. Né? As pesquisas mostram que esses fatores eles aumentam a violência intrafamiliar. Outra questão é o baixo nível de autonomia de alguns de seus membros. Aí, principalmente, entra a questão da mulher,
né? É quando aquela coisa de não se permite que a mulher trabalhe, não se permite que a mulher decida nada sobre que roupa ela vai usar, o que é adequado para ela. Ela não, é a falta de autonomia mesmo, autoridade muito forte de algum dos membros. E por último, levanto como um fator de risco a presença de modelos familiares violentos lá na família de origem. Então, pessoas que já vêm de uma família violenta, né? Onde assistir à violência intrafamiliar era comum quando criança. Bom, em relação aos fatores que definem a prevalência da violência doméstica, a gente pode citar dois. Um deles é gênero, né? É bem mais comum a violência de homens contra mulheres, né, a nível da violência doméstica. E o outro é a questão geracional, que é muito mais comum a violência contra crianças, adolescentes e idosos. E nessa questão geracional entra a questão da dependência, quer dizer, é mais comum tu ver a violência daquele que tu vê a violência sobre aquele que é dependente do outro. Né? A gente sabe que a violência doméstica no Brasil existe uma subnotificação, porém os dados conhecidos dão conta de classificá-la então como um problema de saúde pública e confirmar a prevalência essa que a gente falou assim. Bom, vamos entrar agora nas especificidades, falando um pouco da violência contra mulheres. Né? O que é a violência contra mulheres? A violência contra a mulher é qualquer ato de violência, né, de abuso de poder, baseado na diferença de gênero, que resulte em sofrimento e dano físico, sexual, psicológico e patrimonial à mulher, inclusive ameaça de tal ato e privação de liberdade, seja da vida pública ou privada. Ou seja, a violência contra a mulher não é só tu machucar, tu bater ou tu estuprar. Né? A violência contra a mulher é também tu ameaçar, tu manter ela com medo. Né? É importante levantar que em algumas culturas a violência contra a mulher é aceita e normas sociais sugerem, inclusive, que a mulher é a própria culpada da violência, por ela a violência por ela sofrida apenas pelo fato dela ser mulher. Então, aquelas culturas, principalmente, em que há um controle muito rígido sobre a roupa que a mulher pode usar, quais são os locais que ela pode frequentar. Então, lá é naturalizada a violência contra a mulher. As estatísticas, elas mostram, e isso estatísticas mundiais mostram, que na maioria das vezes o agressor é o marido, o companheiro da mulher, quer dizer, aquela pessoa que convive intimamente com a mulher. E outra questão importante na violência contra a mulher é que a opressão contra a mulher não é apenas uma questão privada, porque ela é moldada pelo contexto social maior. Ou seja, aquele homem que ele chega em casa e passa no boteco e o cara do boteco diz: olha, a tua mulher hoje veio aqui com um shortinho, bah. Ele chega em casa, bate na mulher, por quê? Porque ele está sendo exigido dele, né, que ele tome algum tipo de medida para que a mulher dele não se exponha. Né? Do contrário, então ele é taxado pela sociedade como alguém que não tem controle sobre a sua mulher. Mas por que as mulheres permanecem numa relação de violência? Né? Algumas questões que podem ser levantadas. Primeiro, a história familiar. Né? Muitas vezes, repetição de histórias de violência lá na família de origem. Né? A baixa autoestima, que são mulheres sempre desvalorizadas, muitas, né, sempre taxadas que elas conviveram sempre com a coisa de que eram feias, de que ninguém gostava delas. Aí o que acontece? O marido é aquele cara que resolveu ficar com elas, que casou com elas, que teve filhos com elas. Então é difícil dizer que aquele cara que um dia ficou com ela é alguém que não presta, é alguém que ela deve abandonar, uma vez que talvez ele tenha sido a única fonte de afeto que ela teve até então. Outra questão é a situação emocional, por todas essas fragilidades de baixa autoestima, o que acontece é que muitas mulheres não acreditam que são capazes de trabalhar, que são capazes de ficar sozinhas. E aí vem a dependência econômica. Né? O que acontece muito são, inclusive, mulheres que sofrem ameaça. Né? Ó, se separar de mim, eu não vou pagar pensão, eu vou te tirar a casa, te tirar os filhos, porque tu é incompetente, tu não trabalha, tu não consegue. Né? Além da carência de recursos sociais e familiares, porque o que acontece com essas mulheres? Muitas delas estão afastadas, elas não têm amigas, elas não têm outro recurso, elas não frequentam nenhum grupo, elas não têm uma família de origem para onde retornar. Bom, em relação às formas mais encontradas de violência contra as mulheres, a gente vai ter a violência física, psicológica e sexual. Eu não vou entrar em especificar essas violências. É só lembrando que uma questão importante quando se fala em violência contra a mulher é a questão da violência sexual. A violência sexual ela é mais comum em parceiros conhecidos da mulher, tipo marido, companheiro, namorado, do que pelos desconhecidos.
Isso que existe uma subnotificação disso. Ou seja, muitos homens entendem que o fato de serem casados com a mulher, ela precisa ser submetida. E muitas mulheres também entendem isso, que ela tem que ser submetida ao ato sexual pelo fato de estar casado ou estar morando com aquele homem. Bom, como é que a gente intervém, né? Porque aí aparece lá na frente de vocês uma mulher vítima de violência. Então eu tentei pontuar alguns passos para serem dados nesse tratamento da mulher vítima de violência. Primeiro passo é escutar e ajudar a mulher a compreender a situação dela, né? Ouvir sem preconceito, buscar entender a situação, não menosprezar a queixa, entender que a queixa dela é grave, porém também não vitimizar, quer dizer, coitadinha da mulher, né? Bah, coitada de ti, olha a situação que tu tá. Isso não auxilia. Né? A gente vai ter que, de alguma forma, empoderar essa mulher. Agora, não menosprezar que a queixa dela é grave, mesmo que seja recorrente, que ela já tenha feito essa queixa muitas vezes. Uma questão importante para a gente saber que nem sempre, quando a mulher procura ajuda, ela, na verdade, está querendo se separar. O que a mulher quer, muitas vezes, é cessar a violência. Ela quer que o cara pare de bater, mas ela não quer se separar dele, ela quer permanecer com aquela família, ela quer que cesse a violência. Então, ajudar ela a refletir sobre o ciclo da violência, quer dizer, isso já aconteceu outras vezes, como é que isso vai se repetir, como é que ela vai fazer movimentos para que isso não se repita, para que esse ciclo seja cortado, seja quebrado. Outro passo nessa intervenção é falar para a mulher das possibilidades que ela tem. Então, lembrar da importância de buscar uma situação de segurança para ela e para os filhos, quer dizer, que ela pode sair daquela situação, ela pode buscar uma situação melhor. Ajudar a visualizar a rede de proteção, quer dizer, tem família, tem amigos, tem uma igreja, tem um grupo que pode ajudá-la a refletir, a estar sendo protegida contra aquela situação. Apontar a rede de serviços, né, jurídicos, então, defensoria pública, se ela quer buscar uma separação, como que ela faz isso com segurança, sem ter custos. A rede da própria polícia, quer dizer, a questão da legislação, como é que ela faz uma medida protetiva para que o agressor não possa se aproximar dela. Uma rede assistencial, que essa mulher, se não tem como viver, ela é usuária do Bolsa Família, como é que a gente pode acessar? São exemplos, né? Abordar sobre a legislação, quer dizer, essa mulher precisa conhecer a legislação de proteção da mulher, a Lei Maria da Penha, ela precisa conhecer essa legislação. Ainda, né, dentro do intervir, ajudar a tomar decisões e dar os encaminhamentos necessários. Quer dizer, se ela for ficar em casa, ela pode optar, eu quero ficar na minha casa. Então, ajudar a traçar um plano de fuga. Quer dizer, bom, como é que tu sabe quando ele se torna violento? Como é que tu faz? Quem tu chama? Tu tem uma vizinha? Tu tem alguém que tu possa deixar atento para isso, né? Então, se necessário, ela tem que estar buscando ajuda. Mostrar para ela a importância de publicizar a violência, ou seja, quanto mais pessoas souberem, mais protegida ela está. Isso também estatísticas mostram que a violência tende a diminuir, a violência doméstica tende a diminuir quando ela está publicizada. Se for encaminhar, né, fazer contato anterior com a rede, quer dizer, não manda a mulher para um recurso que ela vai sair dali, vai pegar um ônibus, muitas vezes carregando filhos, e chegar lá, está no horário, está no intervalo, ela não levou os documentos adequados. Então, tentar fazer um contato facilitando o contato dela com a rede de proteção. E a legislação, né, que eu também não vai dar tempo de falar aqui, mas é importante que se conheça. Então, qualquer um de nós que trabalha em atenção básica, né, conhecer a Lei Maria da Penha, né, o que é a Lei Maria da Penha? Ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica contra a mulher. E a gente precisa estar de conhecimento dessa lei. Bom, uma questão importante de se falar é que assim, a violência contra a mulher, ela pode trazer repercussão nos filhos, né? Isso pode ocorrer por repetição de comportamento, aquilo que se falou no início, quer dizer, a história familiar se repetindo, depois na história de vida desses filhos com as suas famílias, ou até pela simples diferença de educação dos meninos e meninas, né? Então a menina é criada, a mãe é submetida, é humilhada, né, na violência contra a mulher, ela é humilhada e a menina é criada vendo aquilo como uma mulher submissa, humilhada, né, e o menino como se identificando lá com o papel do pai, né. Então essa própria diferença lá que é criada nos filhos acaba depois repercutindo na família desses filhos. Bom, vamos entrar um pouco na violência contra a criança também em linhas gerais, como a gente fez na da mulher. A violência, então, contra a criança caracteriza-se pelo uso abusivo do poder contra a criança ou adolescente, que está sob a responsabilidade do adulto. Então, ele tem por objetivo submeter a criança ao poder do adulto. A criança ou adolescente, dizer, para submeter, usa-se da violência. As formas mais encontradas de violência, e aqui a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas formas. Tá? Vamos iniciar pela violência física, psicológica, depois os outros, mas nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A violência física, então, contra a criança,
é quando alguém causa na criança, no adolescente, dano não acidental, não é um acidente. Por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma, ele realmente machuca a criança. Aí tem uma série de formas, eu só acho importante a gente lembrar da questão da palmada, né? É uma discussão que ocorre, é muito cultural, dizer, mas uma palmada não é violência, uma palmada pode. Mas qual é a intensidade dessa palmada? A palmada é um tapa, o tapa não pode, né? Se eu sair por aí batendo nas pessoas, eu não posso. Então não é a nível da minha casa, do meu filho que eu vou poder bater. Violência não pode também palmada. Mas a palmada é só espano. Eu só espano hoje. Amanhã eu tô com mais raiva, eu bato com mais força. Daqui a pouco eu tô com muita raiva, eu deixo meu hematoma por causa de uma palmada. Né? Então não pode. A palmada é sim caracterizada como uma violência física contra a criança. A violência psicológica. O que é a violência psicológica? É um conjunto de atitudes, palavras e ações que visam constranger, envergonhar, censurar, pressionar a criança ou adolescente, gerando nela um constrangimento, que podem estar prejudicando o seu crescimento, a sua saúde e o seu desenvolvimento. Então, são insultos, humilhações, desvalorizações, chantagens, quer dizer, tudo aquilo que faz com que a criança vá se sentindo desvalorizada, vá se criando desvalorizada, com baixa autoestima, e que com certeza a violência psicológica vai ter uma repercussão na vida adulta dessa criança que não vai se sentir, não é valorizada na infância e não vai se sentir um adulto que acredita em si, que tem uma boa autoestima para ir adiante na vida. A violência sexual contra a criança, eu achei importante a gente dividir em duas questões. Primeiro, o abuso sexual. O abuso sexual é a utilização da sexualidade da criança ou adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual. E aqui é qualquer ato. Né? Não é só o estupro da criança, não é só o ato sexual que é considerado o abuso sexual. Né? É qualquer utilização da sexualidade da criança. Geralmente, o que é mais grave no abuso sexual é que geralmente ele é praticado por uma pessoa com quem a criança tem uma relação de confiança. Aquela criança aquela pessoa que a criança acha que a protege, que está orientando o que é certo para a vida dela, essa criança que na maioria das vezes abusa. Né? Isso é muito grave, porque essa criança tem uma relação de confiança. Ela realmente considera que aquela pessoa está ensinando para ela o que é certo. A exploração sexual é a utilização da criança ou do adolescente para fins sexuais, daí que visam lucro. Né? Ela nem sempre é no contexto familiar, mas aqui eu coloquei porque o que acontece? Por exemplo, o que é a exploração sexual? Ela pode ser a prostituição, a pornografia, a rede de tráfico, o turismo para fins sexuais. O que acontece muitas vezes? Eu vou descrever rapidamente um caso que eu vi há pouco tempo. Né? Uma avó que ela ficou cuidando de 2 netos, uma menina entrando na adolescência com 12 anos e uma criança menor. E ela então botava essa menina a se prostituir, né, para ajudar na renda familiar. Ela dizia então que ela não tinha renda como sustentar aquelas crianças, tinha perdido a filha, e ela então botava as crianças, a menina a se prostituir para fins de manter a casa. Né? Isso é bem uma violência sexual doméstica. Né? A gente vê hoje meninas sendo colocadas na prostituição ou em rede de pornografia para pagar droga, né, para pais. Então é muito grave, por isso que a exploração sexual também acontece em nível doméstico. A negligência é aquele ato de omissão do responsável pela criança ou adolescente em prover a necessidade básica para o seu desenvolvimento. Então, eu não alimentar corretamente, não vestir corretamente, não colocar na escola. Né? O que é importante na negligência é ter sempre cuidado de ver se tal falha da família não é resultado da condição de vida, além do controle da família, né? Principalmente quando relacionado com a ausência de condições econômicas. Aqui, além da condição econômica, algumas vezes tem problemas de saúde mental da família que impedem, na verdade, que consigam cuidar adequadamente da criança. Mas a condição econômica ela é muito grave e ela existe muito na nossa sociedade. Que daí é aquela coisa da família que ela vitimiza a criança porque ela, na verdade, é uma vítima também da sociedade. A família está vitimizada e acaba vitimizando a criança, não dando a ela condições de desenvolvimento e crescimento adequado. Bom, outra questão é o trabalho infantil, que também é uma forma de violência contra a criança, que também nem sempre tem a ver com a questão familiar, mas muitas vezes está associada à ausência de condições econômicas da família, e aí por isso no contexto do lar. Né? A família, então, isso também é chamado de exploração econômica, então quando a criança ou adolescente são constrangidos, convencidos ou obrigados a exercer função e assumir responsabilidade de adulto, inapropriada etapa do seu desenvolvimento. Então, tu vê crianças muito pequenas cuidando de crianças menores ainda, né? Tu vê crianças trabalhando em coleta
de materiais recicláveis, e aí por diante, quantas crianças, na verdade, ajudando a prover a família e em trabalho infantil. Como é que a gente intervém na questão da criança e do adolescente? Né? Tá atento para os sinais de violência. Em criança, o principal sinal de violência é mudança de comportamento. É a criança que tornou-se mais agressiva, que passou a agredir os amigos, passou a não ter paciência, ela não consegue mais escutar, ela não consegue ficar sentada na escola. Ela está criança que se isola, né? que já não toca os amigos, já não está mais com aqueles amigos que eram dela, ela está procurando outros amigos, ela está mudando o seu comportamento, ela está sexualizada, ela está diferente. Isso é um dos sinais importantes de que a criança esteja sofrendo violência. Como intervir? Né? Intervir sempre deixando claro para o responsável da criança ou do adolescente que existe uma legislação que protege a criança e que, inclusive, essa legislação diz que o trabalhador da saúde tem obrigação de notificar o conselho tutelar dessa violência que a criança está sofrendo. Né? Isso não é algo que faz porque, devo ou não devo? Sim, toda violência que a criança sofre deve ser notificada ao conselho tutelar. E, além disso, tomar providências que visem a proteção imediata da criança. Né? Então, buscar a criança, existe uma rede, tem alguém que possa ficar com essa criança, ou mesmo passar a questão para o conselho tutelar de que essa criança não pode permanecer naquela situação. A legislação que existe, então, em relação específica da criança e do adolescente, é o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre toda a proteção integral, né, a proteção integral da criança e do adolescente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a violência contra o idoso. Né? O que acontece com o idoso? O idoso, assim como a criança, ele, ao se tornar dependente dentro da família, ele torna-se vulnerável à violência doméstica, porque aumenta a necessidade do cuidado. Quanto mais aumenta a dependência, mais aumenta o risco de violência contra o idoso. O convívio familiar tenso e cuidadores despreparados agrava a situação. Quer dizer, é aquela pessoa que está cuidando, o idoso que ficou acamado, o idoso que não consegue mais se cuidar, mas não era o desejo dela de cuidar. Ela nem tem um vínculo legal, ela nem gostava, aquele pai que ela agora está idoso, ele está cuidando dela, está cuidando dele. Muitas mulheres param de trabalhar para cuidar. Né? Ela não era um pai que era agressor, ou era alguém que não tinha um grande vínculo, então isso acaba dando um convívio familiar tenso. Nem sempre é intencional a violência, né? No sentido que muitas vezes ele não é uma violência. O que acontece algumas vezes é que com o idoso pode ser causado, o que pode ser causado com o idoso é o despreparo para lidar com a situação, algumas vezes leva a algumas situações que nos dão indícios de que está sofrendo violência. As formas mais encontradas é a violência física, psicológica, sexual, ou seja, muitas vezes idoso acamado com doença sexualmente transmissível. A negligência, que é toda aquela falta de cuidado, e o abuso financeiro. Então, o que é o abuso financeiro? O abuso financeiro é, muitas vezes, os adultos que estão responsáveis pelo cuidado do idoso estarem fazendo um uso do dinheiro do idoso sem dar a ele as condições de vida adequadas. Como intervir? Né? Eu trago algumas questões que eu acho que são importantes. Observação cuidadosa dos sinais e sintomas. Quer dizer, como é que está a condição desse idoso? Né? Como é que ele está? Ele se assusta quando o cuidador entra, ele não fala quando o cuidador está junto, ele tem hematomas em locais que não deveria, ele não está bem cuidado, né? Ele está deixando de ser cuidado. Outra questão é conhecer a situação clínica de autonomia do idoso. Né? Uma ferramenta importante no caso do idoso é a visita domiciliar, né? Tu ir lá em loco conhecer o caso, tu conhecer a questão clínica, quer dizer, o que ele pode, o que ele não pode. Esse idoso está urinando na cama, ele consegue se alimentar sozinho, ele não consegue, é necessário que alguém o ajude a se alimentar, é necessário que alguém o vire na cama. Conhecer a história de vida familiar anterior à dependência, né? Eu falei antes o exemplo da filha, quer dizer, existia um bom vínculo entre essa pessoa que está hoje cuidando e esse idoso. Outras questões, quer dizer, abordar a questão com o cuidador. Quando abordar a questão da suspeita de violência com o cuidador, buscar entender as dificuldades e não sair julgando, né? Observar se esse cuidador não está sobrecarregado. Daqui a pouco ele é alguém que não está conseguindo dormir, que não está conseguindo trabalhar, que está vivendo só em função daquele cuidado.
ele não tem outra pessoa da família que possa, então procurar conhecer a alternativa ao cuidado. Quer dizer, será que esse idoso que está sendo uma carga para aquele cuidador, será que não tem outras pessoas para dividir esse cuidado? Além disso, buscar preservar ao máximo a autonomia do idoso, né? Buscar conhecer bem a condição dele e tentar preservar. Quer dizer, esse idoso ainda consegue ir ao banheiro sozinho, que bom, então ele deve fazer isso. Né? Isso evita que ele aumente a dependência, diminui o risco de violência. A proteção imediata em casos emergenciais pode justificar a internação. A gente tem idosos que necessitam se internar no hospital, né, e necessita encaminhar ele para uma internação para que ele fique protegido até que se busque uma alternativa para o cuidado, porque a alternativa que está sendo violenta ou não está cuidando adequadamente. E é importante se conhecer que o órgão que tem competência para verificar e dar encaminhamento nos casos de violência contra o idoso é o Ministério Público. Então, a gente tem lá um caso, está fazendo, né, verificando que não tem alternativa, como é que a gente faz? É encaminhar um bom relatório para o Ministério Público para que ele então dê conta da proteção desse idoso. E agora já, ainda como intervir, então, sempre tentar, se for permitido no caso, né, o idoso fala, ele tem condições de fazer isso, mas buscar conversar sozinho, né, a sós com esse idoso, buscar de alguma forma saber como é que ele está vendo e levar sempre em consideração a importância de valorizar a experiência dele. Quer dizer, como é que ele viveu até então, qual é a experiência que ele teve, como é que está sendo para ele, hoje está sendo dependente, isso é um sofrimento, não é? Como é que ele está lidando com essa situação? E levar em consideração que o idoso, muitas vezes, ele sente-se muito culpado em denunciar o agressor, porque ele tem noção do peso que ele está sendo. Então, com isso, há uma tendência de que ele fique com muito receio de estar fazendo qualquer tipo de denúncia. A legislação existe um Estatuto do Idoso que regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Como eu coloquei das outras legislações, acho que é uma legislação absolutamente importante que o profissional da atenção básica conheça. Né? A gente também não vai poder ver ela agora. E já encaminhando então para o final, né, eu não quero deixar de falar rapidamente sobre a questão da prevenção. Acho que a prevenção é nossa, ela é da atenção básica, a gente tem que estar fazendo ela na atenção básica. Então vamos falar um pouquinho de prevenção da violência doméstica. Como é que a gente faz isso? Primeiro é estar atento a fatores familiares que podem levar a relações violentas. Então a gente está lá, tu está dentro da família, tu está fazendo uma visita domiciliar, está fazendo a abertura de um cadastro, né? Tu está lá dentro e tu vê que a mãe, a forma como ela xinga, como ela despreza a criança, né? Então isso é um fator de que ali naquela família tem um tensionamento para violência. A outra questão é a gente tentar fazer grupos com cuidadores de idosos. Né? Então, buscar reunir aquelas pessoas que cuidam de idosos na comunidade na busca de aliviar a tensão proveniente do cuidado. Quer dizer, buscar trabalhar um pouco a necessidade desses cuidadores e o preparo deles para o cuidado para o idoso. Grupos com pais ou responsáveis, buscando auxiliar nos conflitos do dia a dia, quer dizer, buscar evitar que aqueles conflitos provenientes do dia a dia de pais com filhos criem tanto tensionamento que acabem, vamos dizer, se transformando numa violência mais grave. Grupo de mulheres na busca de empoderar essas mulheres, né? Então tu trabalhar com trazer mulheres muitas vezes que são vítimas de violências ou potencialmente vítimas de violência para que elas possam estar sendo empoderadas, estar buscando melhorar sua autoestima, né? E por aí. Uma outra questão é a abordagem ainda na gestação e puerpério. Né? Tu está fazendo a gestação de alguém que ele desejava, aquela gestação era desejada, aquela criança, aquela pessoa, ela foi cuidada, ela sabe cuidar, ela tem desejo de cuidar. Outra questão é a gente trabalhar esse tema, prevenção da violência, trabalhar a prevenção da violência doméstica nas escolas. Né? Tu está discutindo lá com os alunos a questão da violência sexual, quer dizer, do que pode ser permitido, o que não pode, como é que tu deixa essa criança mais esperta, mais sabendo se cuidar daquela pessoa que possa vir a ser um agressor, né? do que pode, do que não pode, do que é adequado ou não é. Quer dizer, a escola é um meio bem propício para isso. Estimular relacionamentos não violentos, quer dizer, tu tá podendo o máximo das vezes estar falando contra a violência, né, dentro das comunidades, e sim tá instigando campanhas contra a violência nas comunidades, né, tá de alguma forma estimulando para que ocorra estímulo a campanhas sobre a paz, campanhas mesmo que sejam contrárias à violência naquela comunidade e contrárias sim à violência doméstica.
encerrando, assim, só queria dar um exemplo. Eu trabalhei numa comunidade por muitos anos em que a gente fez muitas campanhas e a gente falava muito nessas campanhas contra a violência doméstica mesmo. E isso ampliou em muito o atendimento na unidade de saúde de casos de violência doméstica, porque aí havia denúncia dos vizinhos, das mulheres que queriam sair dessas situações. Quer dizer, muitas pessoas foram se dando conta de que aquilo não precisava fazer parte do seu dia a dia. E é isso, gente. Vou deixar para vocês então o meu contato, né? E estou à disposição para poder responder perguntas que vocês acharem adequadas para o momento.